Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada arrancamos então com a terceira secção do nosso capítulo do casamento, onde estamos a falar então sobre a nulidade do casamento. Começamos a estudar os graus de invalidade e estivemos aqui a dizer que existem 2 graus de invalidade, o da inexistência do casamento e o da nulidade do casamento. Estudamos a inexistência do casamento e hoje estudaremos então a nulidade do casamento. Não saia daí que nós voltamos já já. Quando o vício é a nulidade, a situação jurídica do ato de casamento é completamente diferente, uma vez que o ato existe, mas foi contraído com algumas violações. Por exemplo, com violação das regras estabelecidas, com violação quanto à capacidade matrimonial dos nubentes, com violação quanto ao mútuo consentimento, ou com violação quanto à forma prescrita na lei. O artigo 66 do Código de Família diz-nos que, sem ser declarada a nulidade do casamento, ela não é invocável para nenhum efeito e de nenhuma forma, e antes de ser anulado, o casamento produz os efeitos do casamento formal constante de registro. Vamos então olhar para este artigo. Artigo 66 tem como título Ação de anulação e diz-nos o seguinte: a anulabilidade do casamento não é invocável para nenhum efeito e por nenhuma forma, enquanto não for reconhecida por sentença em ação especialmente intentada para este fim. A diferença então entre o casamento inexistente que estudamos na semana passada e o ferido de nulidade é que no inexistente não existe casamento como tal e portanto não produz qualquer efeito. Já no ferido de nulidade tem de ser o juiz a pronunciar-se sobre a nulidade em ação própria e a determinar os efeitos que ele produziu, tendo em conta, claro, as circunstâncias concretas de cada caso. O casamento nulo ou anulável pode produzir efeitos. A lei refere-se à anulabilidade do casamento, mas a doutrina faz referência tendo em conta os vícios presentes no ato de casamento, em nulidade absoluta e nulidade relativa ou anulabilidade. Então, os vícios de nulidade absoluta são aqueles em que os casamentos celebrados violam impedimentos dirimentes absolutos ou relativos, que já estudamos aqui em aulas passadas, que seria invocável não só por qualquer dos cônjuges, mas também por terceira pessoa, cujo interesse em obter a anulação seja protegido por lei e também pelo Ministério Público, uma vez que o casamento como tal violou um princípio de ordem pública. Os vícios do casamento por anulabilidade verifica-se nos casamentos celebrados com violação de disposição meramente proibitiva ou com falta ou vício de vontade, que seria invocável só por certas pessoas, como os próprios cônjuges e os representantes do menor ou do interdito. Nestes casos, o casamento, mesmo ferido de nulidade, pode ser válido. Alguns exemplos de casamentos nulos, posso mencionar aqui os vícios de incesto, a bigamia e conjungicídio. Os que possam ser suscetíveis de validação contenham os vícios de impuberdade e de demência. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos a falar sobre a nulidade do casamento. Na próxima semana, então, entraremos num outro ponto, onde começaremos a falar sobre o regime de nulidade. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo
na próxima semana com mais uma aula. Fique bem e até a próxima.